Bom, respirar fundo. Olha, é muito especial esse dia de hoje. Por quê? Vamos fazer aqui uma breve recapitulação histórica. A gente queria se encontrar para um bate-papo, mas tinha a porra da pandemia atravessando nossa vida. Eis que eu tive uma ideia. Falei, pô, por que a gente não faz esse encontro via Zoom? Marca um dia, um horário. Talvez a gente pode até gravar. Quem sabe aí não dá alguma coisa. Quem diria que esse rito se repetiria 75 vezes. Hoje é o nosso 75º encontro. Mas hoje eu acho que é o programa mais especial de todos. Por quê? O Vitor eu já tinha o privilégio de conhecer pessoalmente, meu brother, a gente se conheceu no Facebook, já fomos pro estádio junto com a molecada. O Eric, filho dele, trabalhou aqui um tempo comigo. Pô, Rodrigo, meu amigo, né, mesma coisa, o filho dele teve algum tempo aqui com a gente. Mas o Xará, eu vi uma vez, sei lá, nem conta, 25 anos atrás, um almoço a trabalho. O nome dele ficou na minha cabeça, porque é Marcelo, né? E trabalhou com um grande amigo meu, o Ivan Correia. E o Cleveland, cara, eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar pessoalmente, mas, pô, eu tenho como amigo de infância. E ontem nós nos encontramos pessoalmente. Então, chupa a pandemia, para começo de conversa, chupa, né? Nós estamos tomando a nossa vida de volta. E uma coisa que eu achei legal, compartilhei no meu Facebook, e o Marcelo também escreveu sobre isso, né? Cara, que coisa maravilhosa que foi aquilo, né, meu? Sentar, conversar, dar risada, essa sensação da vida tá voltando, que de alguma maneira permitiu também, eu não sei se para vocês, já lanço aqui uma primeira questão, fora da nossa pauta, é ressignificar uma coisa que talvez fosse simples, que tivesse um valor, que a gente apreciasse, mas que eu acho que a partir de agora, coisas simples, como se reunir com os amigos, poder dar risada, passam a ser tão mais valiosas, né? Porque a gente ficou sem isso. O Xará escreveu sobre isso aí, né, Xará? Essa é uma sensação que eu tive. Estou tendo, né, na medida em que você vai retomando, dar Exatamente. valor a Você essas falou de pequenas coisas, cinema, né? né? Exato. E aí, Vitão, você também ficou com essa sensação assim, ou você já estava mais no game do que a gente? Porque ontem, assim, praticamente foi uma virgindade, né? Depois de tanto tempo sem uso, né? Sair para conversar com os amigos, foi só conversa. Eu tô falando aqui numa uma linguagem figurada, né? Para que não nos interpretem mal. Como é que foi essa Não, sensação? eu já saí da toca faz algum tempo. Agora, inclusive, nós tivemos uma versão Pocket? light de Pocket, Pocket. né? Umas semanas atrás aí, né? Eu não Lá pude ir, perto, verdade. agora, de fato, é uma sensação ótima, né? Porque pequenas coisas que nós não tivemos praticamente a oportunidade de exercer em 2 anos. Um ano e meio, vai. Porque aquilo que nós fizemos ontem foi uma semi-aglomeração, tinha, sei lá, 10 pessoas. Isso de fato não rolava, porque eu, por exemplo, saio da toca e tal, mas são encontros de 3 pessoas, 2 pessoas, 4 Entendi. pessoas, não é um negócio que. E também são coisas corporativas, né? Não é um negócio também. Normalmente não é essa coisa de happy hour. Não é broderagem. Então, né? Então é bom ver que estamos retomando a vida anterior, né? Pô, Acho que isso é muito bom mesmo. dando mais valor a esse tipo de evento. Exatamente. Eu acho que tem uma Né? porrada de coisinhas. Eu acho que assim, né, como qualquer experiência na vida, não tem nada de tão ruim que não sirva nem como ensinamento, né? Então acho que a pandemia é uma oportunidade rica para que as pessoas assim individualmente possam tirar dela algum proveito, né, dar valor a certas coisas que no dia a dia a gente acaba não dando. Eu certa vez tive um problema na minha perna, passei por uma cirurgia, fiquei com a minha perna imobilizada 45 dias. Pô, brother, eu vou te falar uma coisa, tomar um banho mesmo, sabe? Desse que a gente fica em pé, debaixo do chuveiro. Pô, isso não tem preço, parceiro. Sabe, você poder ir no banheiro com tranquilidade, isso não ser uma operação de guerra. Tem coisas que são simples, cotidianas, mas que tem muito valor. Ô, Cleveland, que alegria minha ontem encontrá-lo pela primeira vez pessoalmente. Mais gatinho ao vivo do que aqui pelo programa. Sem comentários. Mas, Marcelo, ó, só vou te avisar, viu? Esse negócio de ressignificar é coisa de comunista, hein? Ah, é? É, Fica Ah, ainda falando bem essas que coisas aí. podia ser essa é pior. a Você podia ter conversa. falado que era coisa de Bambi. Ai, Bambi São Paulino, Não, para não magoar ninguém. não. Isso aí é muito usado nas reuniões do PSOL. Ah, é? É Ou será, verdade. será que a essa altura da vida eu tô virando um progressista? Meu Deus, hein?
Pois é. Bom, mas foi muito legal. Eu não sei se o Rodrigão tá na escuta, Tô mas aqui. tá na escuta. Bom, eu Você vou... sabe onde ele deve estar, né? Depois do que ele falou ontem, toda vez que ele fica sem imagem, a gente já sabe onde ele está, né? ele deve estar aprontando. Exatamente, mas é aí que eu tô mesmo. Mas tudo bem, segredos internos. Fica tranquilo aí, precisa de concentração, vai. Isso aí. Ô, Vitão, deixa eu falar pra você. Estamos na reta da reta final aí, né? Sim, sim. Acho que agora tecnicamente, eu vou dizer que nos meus marcos nós já ultrapassamos. Eu só estou dando um tempo porque seguro morreu de velho, né? A Entendi. gente já saiu do feriado, a gente 3 a segue aí com uma 0, já média. estamos nos descontos. Tá, o É jogo isso. tá ganho, mas tem que esperar o juiz apitar. A média de óbitos 340, 350. Ela persiste assim há algum tempo, teve a questão do feriado e tudo mais, mas é importante lembrar que não faz muito tempo nós ficamos com uma média de casos novos num platô entre 25 e 30 mil por algumas semanas, um mini platô. E assim, a correlação entre os óbitos em D+30 versus os casos continua alta, muito embora o óbito não tenha ocorrido naquela data, mas matematicamente ela está funcionando. A correlação superior a 80%. E ela continua alta. E ela gira ao redor de 2, né? Então, assim, casos novos, dali 30 dias, 2% se converte em óbito. Então, esse pequeno platô, na verdade, já era previsto. Se você olhar esse efeito, que você passou algumas semanas com 25, 30, então lá na frente você vai ter uns 2% disso, você vai ter aí um pouco menos, você vai chegar aí algum platô de óbito que nós estamos experimentando há 2 semanas. Só que depois desse platô de casos, eles caíram bruscamente. Hoje a gente gira ao redor de 12, né? Casos novos, é um índice bem baixo, o que, assim, estagnou, mas sim, se a correlação continuar forte, daqui a um tempo isso aí cai pela metade. Tá? Então, eu espero que daqui a um tempo, umas 3, 4 semanas, esse 1,5, 1,6, 0,8, 0,9, e assim a gente vai se livrando dessa porcaria. Outra informação importante, pela primeira vez, desde que a pandemia começou a ganhar corpo, né? Visto os números dos cartórios, nós tivemos mais óbitos de pneumonia do que Covid nos últimos 30 dias, com o período encerrado no começo do mês, final do mês de setembro. Então, assim, mais gente morreu de pneumonia do que de Covid, informação oficial, sem a questão de olhando realmente a data do óbito, o que mostra que, bom, vai ser mais uma doença. Nós não temos mais excedente de óbitos, tá? Então, o excedente de óbito está zerado. Acho que o nosso amigo Victor aí deu uma travadinha. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um pause aqui, um segundinho, só para esperar ele voltar. É colocado como Espera só um marco segundinho, Victor, que tinha dado uma cortada aqui na sua conexão. Eu tinha dado um pause aqui na gravação. Se você pudesse retomar aí os últimos minutinhos do que você havia dito. Eu nem sei onde parou, mas enfim, eu vou dizer Foi um minutinho só. Um minutinho. Óbitos de pneumonia já são maiores que de Exatamente. COVID. Excedente de óbitos está zerado. O número a média móvel está inferior a 2, ou seja, tecnicamente falando, essa pandemia já não assusta mais, do ponto de vista de óbito, né? Do ponto de vista de casos, aí é outra conversa. Existe a Europa Oriental que está sofrendo, a gente tem aí no Reino Unido uma resiliência em casos novos que ainda não foi traduzida num número muito ruim em óbitos, ele segue na média de 2 por aí. Mas, por mim, assim, eu tô dando um tempo ainda mais uns 15 dias para garantir que
não tem mais nada, mas tecnicamente falando, a maldita já passou, tá? Que bom. Acho que o grande, Porto, acho que o grande sinal de que viramos a página é quando não tratarmos mais deste assunto neste programa. Beleza, então quem vai determinar isso, quem é o nosso superintendente para assuntos relacionados a pandemias, o Vitor Loyola, ele vai determinar, olha, senhores, a partir de agora não falamos mais disso. Bom, Tá bom. Tá chegando, hein? Tá chegando no fim. isso, o legal é da pandemia acabar que a gente volta para nossa desgraça cotidiana, né? Então, assim, que não vai dizer assim, acabou a pandemia, voltamos para o paraíso. Falamos em voltar e ficar. O nosso ministro Paulo Guedes, contrariando aí aqueles que novamente apostariam em que ele pudesse vir a sair, resolveu ficar, né? Absorveu a furadinha no teto, né? Ficou ali entre, de um lado, a pressão política, do outro lado, o corpo técnico, acabou sofrendo baixas, e o Paulo Guedes acabou ficando. A meu ver, né? Sim, no Brasil hoje é muito ou é isso ou aquilo, né? Mas, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou começar pelo Vitor e não por acaso. Mas, por exemplo, eu sou contra, né, que tenha se adotado a medida de furar o teto, não pelo valor, mas pela simbologia, por pouco se discutir a questão de corte de custos. Mas a contrapartida é que, feita a crítica ao fato em si, eu acho que aquela entrevista do Paulo Guedes no dia... foi na sexta-feira passada, talvez? A entrevista do Paulo Guedes na sexta-feira passada me pareceu satisfatória. Como eu não sou trouxa nem nada, né, eu vou começar aqui pelo Vitor, porque eu sei que ele ficou com essa mesma impressão também em relação à entrevista. E outra coisa que nós concordamos: se a entrevista foi boa, não pode ficar só na entrevista, né, Vitor? Eu acho que, do ponto de vista de discurso, se ele tivesse feito o discurso antes, talvez até não tivesse tido tanto ruído. Pode concordar ou não com o conteúdo com o que ele está falando, mas eu acho que o que ele está falando foi, no final de contas, uma tentativa de dar uma arredondada aí na bola, né? Um somebody love ali. Um somebody love, já que era inevitável a questão do auxílio, meio que inevitável. Eu acho até que o auxílio, acho que ninguém discute o auxílio, né? Mas não, o auxílio custa barato. 30 bi a mais, justamente é 1,6 tri. Eu acho que a grande questão é assim, quais são os movimentos que o governo faz para, de fato, indicar que ele está preocupado em conter o gasto público que não é produtivo, um gasto público que não... Né? E isso que a gente não vê. Então, assim, a tentativa aqui é dar uma ajeitada na definição do quanto é o teto público, e não em conter o gasto público para que ele caiba no teto. Então, já que eu não consegui resolver o meu problema, eu vou, na base da semântica, subir o teto. Né? Então, essa aqui é a solução encontrada. Mas, assim, na prática, não está enxergando, você segue aumentando o gasto. Eu acho que não dá para discutir que, num período de pandemia, etc., essa questão do auxílio, ela, acho que, ok, né? Ainda mais com inflação e tudo mais. Então, mas o governo nunca deu esses indícios de disciplina financeira. Eu acho que esse é o maior problema, né? Então, o sinal é assim, olha, eu estou furando o teto, a causa é nobre, ok, mas estou furando o teto em cima de uma mudança de metodologia, entre aspas, e eu não estou me comprometendo em fazer nada que vá conter esse gasto para o futuro, tá? Então, segue o jogo. É isso, essa mensagem que fica meio ruim, eu acho. Tem eleição também, né? Mas eu só acho engraçado essa situação como toda, ela coloca o pessoal da esquerda num corner, né? Porque eles não podem fazer muitas críticas, porque eles, no final, teriam que aprovar essa coisa. Tanto que o nosso grande divino ladrão disse que daria até mais, né? A crítica dele foi, não faria mais. Né? Mas eu estou achando engraçado porque, no final, o pessoal mais à esquerda nunca foi a favor de responsabilidade fiscal e perdeu um pouco o discurso, né? Essa coisa deu uma embaralhada meio que nas vozes aí que ecoam
eu vejo gente, então, defender agora a responsabilidade fiscal que nunca defendeu na vida, né? Então, estou achando até engraçado, porque, pô, você está defendendo isso? Mas É, peraí, você não era a favor, você era contra isso. Você xingou o Temer quando ele implantou esse negócio. O que aconteceu, né? Então, São as voltas mas que enfim, são as voltas que o né? mundo dá, né? Eu também achei bem interessante aqueles progressistas que comem de garfo e faca, né? E que usam guardanapo, tudo bonitinho assim. Eles acusando essa falta de responsabilidade fiscal, né? Como se do outro lado a gente tivesse tido isso em algum momento. Aliás, pelo contrário, o Xará é o seguinte: a favor do Guedes se levantaram vozes como a do Temer, que você admira muito, que homem, e do Mansueto de Almeida, que há que se convir que é uma voz de peso quando se fala em contas públicas. A contrapartida, porém, é que economistas como Pastor e Mailson da Nóbrega e os próprios secretários que renunciaram foram contra. Eu sei que você é do time que parece que tem uma certa crítica ao ministro. Queria suas considerações em relação à medida propriamente dita, o discurso do ministro tentando arrumar, e se você concorda que talvez aquele discurso feito com um pouco mais de pompa e circunstância antes da cagada propriamente dita teria custado menos em relação à percepção de risco em relação do país. Bom, o Temer eu não ouvi falar. O Mansueto eu tive a oportunidade de ter um call com ele depois. E a mensagem, enfim, o ponto dele é o seguinte: 30 bi de fato não é alguma coisa que vai desarranjar de maneira permanente as contas públicas, só que você precisa ter alguma garantia de que vai se atacar o problema em algum momento no futuro, né? E garantir que vamos parar por aí. E esse é o grande problema, né? E aí eu ligo com não é que ele minimizou o valor, né? Porque afinal, efetivamente, não é muito, mas ele não minimizou o problema. O fato é que a prova de que aquela fala do Guedes, mesmo que fosse antes, não serviria de nada, é como o mercado se comportou depois, né? Deu uma Porque, melhoradinha, mas não manteve, né? não, basta ver o mercado hoje, Sim. porque o mercado hoje está precificando que esses 30 bi é só, eu não vou aqui dar o exemplo do namorado que diz para a namorada, mas é aquilo. Você está num outro campo, né? Você está no campo que não existe mais teto de gastos. E aí vale tudo. Então, qualquer coisa que aí vamos colocar, aumenta aqui o fundo eleitoral, aumenta as emendas, não tem mais limite, né? Esse é o problema. Então, aquela fala do Guedes, se tivesse sido antes, se tivesse, não, se fosse mais estruturado, né? Assim, não, não tem vazamento aqui, ninguém na imprensa, não tem disque-disque, não tem segundas fontes, todas as fontes oficiais aqui, a fonte oficial é o Guedes, e ele faz aquele discurso. Putz, para mim era a mesma coisa, porque o mercado mostra que é a mesma coisa. Quer dizer, o mercado ia precificar que o Guedes não tem mais o comando do orçamento. O orçamento está na mão do Congresso. E o Congresso, e sem teto de gastos. Então aí o céu é o limite. É isso que o mercado está precificando. O mercado ele é soberano, mas ele erra, né? Já vimos isso algumas vezes. Sim. Rodrigão, você compartilha do ceticismo do nosso amigo, do meu xará, de que não tem mais teto, de que agora o céu é o limite e que aquela conversa do namorado lá é só conversa e o final da história a gente já conhece? Eu fico pensando o seguinte: imagina que o Guedes é um colunista de uma grande revista de circulação. O que ele diria do ministro da Economia furando o teto? É Ah, isso que eu fico imaginando. como esse coração chicaguense tá machucado, né? Não, mas é isso, né? Ele escreveu uma coisa a vida inteira, depois vai lá e não é a mesma coisa, né? Assim, enfim, ele não pratica o que escreveu. Ele poderia praticar de duas formas.
Uma reconhecendo o erro, que ele escreveu era uma bobagem, porque eles consideravam o fator político, e política é a arte do possível, mas ele teria que fazer um meia-culpa. A outra é ele manter os princípios enfim, que ele defendeu durante a vida inteira e pedir demissão antes de fazer isso que está sendo feito, né? Então é Mas, isso. Rodrigo, eu acho que a declaração dele é um pouco de meia-culpa. Ele não falou explicitamente, mas quando ele fala assim, não vou tirar 10 de responsabilidade fiscal, mas vou tirar 7, mas o social da política não vou tirar 0, mas vou tirar 6, no fundo ele está fazendo isso, ele está meio que assumindo que na vida real ele não consegue impor os conceitos que ele defendia antes de entrar no governo. Mas Não não falou cara, isso mas aí explicitamente, né? não, entendi, Não mas aí falou isso. a gente pode discutir se isso é verdade. Eu acho que esse caminho que ele está adotando é o pior caminho para a recuperação para o social. Eu acho isso. Eu Não, acho que não, isso é não. uma Isso, insensibilidade com o social extrema, é uma insensibilidade cruel, inclusive, né? Porque dá aquela respirada, mas não resolve o problema. é, Então eu entendo isso como crueldade. Tipo assim, você dá um pouquinho para o cara continuar vivo, mas continua passando mal, né? não, concordo, Então, mas assim, o que eu acho, que aí é um achismo meu, é que no fundo o Guedes ainda tem alguma esperança de que ele vai controlar a situação e não deixar descambar para o cenário que o Guterman escreveu. Falar, vai ser não, só a questão só do namorado, né? Vai ser só aquela, né? Aquela coisa. O que na prática Só parece. aquele primeiro É, contato superficial, sem maior profundidade. eu acho que ele tem essa esperança. Porque senão deveria, de fato, como você falou, né? Pedir o boné. É, mas cara, ele pode ter. Bom, aí eu tenho dúvida se ele tem essa esperança ou se ele já entendeu que não vai ser assim, né? Tem essa também, não vai ser assim. Eu tô com o Gutermann, não vai ser. Isso daí, assim, eu, é triste, mas ele capitulou também. O Bolsonaro capitulou e agora o Guedes capitulou. Sei lá, ele se convenceu de que não tem outro jeito a não ser numa trajetória fiscal ameaçadora, né? É isso. Por isso que a taxa de juros foi pro céu. E ainda acho que sobe mais. Vocês acham que não, mas eu acho que ainda sobe mais. Do jeito que está indo as coisas, coloca mais uma coisinha, coloca mais outra coisinha. A hora que você vê, pega a integral do negócio é o pior dos mundos. Então é isso. nossa, essa camisa vermelha não foi à toa, hein? Puxa vida. Ô, Cleveland, Agora sim, Porto, você acha que eu e o Rodrigo somos pessimistas? não, mas Agora, eu vim preparando o terreno, não foi? Essa sequência não é à toa, né? Passei a bola pro Vitor, o Vitor levantou a cabeça, olhou pro lado, viu você se deslocando pela ponta, rolou a bola, você deu aquele drible, virou o jogo, pegou as costas da defesa. Rodrigão agora, vou passar essa bola, meu amigo, vai enfiar o pé. Ô, meu amigo Cleveland, boa noite, tudo bom? Oi. Os nossos amigos aqui parecem demonstrar um certo ceticismo em relação ao ministro. Eu queria saber se você compartilha disso ou se, diferente deles, acha que o ministro está agindo no limite daquilo que é possível, uma vez que existe a variável política. Será que poderíamos dizer que ruim com Guedes, pior sem ele ou não? Deixa eu só fazer algumas ponderações. Quem foi que disse que se não fosse para cuidar das contas fiscais era melhor sair do governo? Uma coisinha assim que eu fico pensando também é quando você não tem argumentos para rebater uma crítica, o que você faz? Você faz o quê? Você simplesmente desqualifica quem estava fazendo a crítica. Isso parece familiar para vocês? Terceira coisa, o fato de você ter o secretário do Tesouro saindo diz alguma coisa também. Quarta coisa, o Guedes está achando que ele tem algum controle ainda sobre contas públicas? Quinta coisa, não é só pelos 30 ou 40 bilhões. E os precatórios que estão sendo jogados lá para frente?
a tal integral que o Rodrigo Delosso está falando, ela vai tender a ser cada vez maior. Mais ainda, E o Titanic afundando, ó. o Guedes ainda vai conseguir provar que dominância fiscal existe. Porque ele, juntinho com o Bolsonaro e o Centrão, essa turma vai assinar mais bobagem. Ao ano que vem, não tenha dúvida, vem muito mais bobagem pela frente. Eu não tenho dúvida disso. Vão fazer de tudo para a eleição. Honestamente, pede para sair, Guedes. Já deu, né? Bom, eu vou falar. Deixa eu só, peraí, desculpa, deixa eu só Imagina, fazer uma claro. observação que você tinha, até ligando isso com isso que o Cleveland acabou de falar. O mercado sempre está certo com as informações que tem até o momento, Sim, é verdade. né? Sim. E desenha cenários futuros e dá probabilidades para os cenários futuros e precifica isso. Né? Então o mercado está sempre certo com aquelas informações daquele momento. Que nem a gente na vida, decide sempre da melhor maneira. Na melhor maneira, você olha para informação. trás, puta, errei, se eu soubesse antes o que eu sei agora, enfim, aquela coisa. Simetria informacional. O mercado está estressado porque ele está vendo, ele está dando uma probabilidade grande para esse cenário que o Cleveland e o Rodrigo desenharam. Né? Pode estar errado. Pode ser que, pare por aí mesmo, e aí tá exagerado. E aí, por isso existe mercado, né? Tem gente que acha que o Banco Central... Alguém está dando nessa... Tem alguém tomando e alguém dando. Tem alguém que está dando, né? nessa taxa, exatamente. Né? Eu acho que nessa altura tem mais gente tomando do que dando, dado que subiu 100 base points hoje, mas o fato é que a pressão está num lado, né? Você tá hoje com um cenário desenhado com mais probabilidade na linha do que o Cleveland e o Rodrigo desenharam. É só isso. Eles podem estar errados. O mercado pode estar errado nesse desenho de cenário. Só que com as informações que você tem hoje, e é por isso que eu falei que o Guedes, o discurso do Guedes não serviu para nada, não diminuiu essa probabilidade. Porque se tivesse funcionado, teria diminuído essa probabilidade. Sim, não diminuiu. Né? Ou não, né? Você não... piorado mais. Você assim, não... Essa informação, nós não temos um grupo de controle aqui. Poderia piorar mais. Poderia. O contrafactual, segundo eu aprendi com meu amigo economista, não economista, engenheiro Marcelo Guter. Eu vou seguinte, vocês ponderaram sobre o lado econômico, eu vou ponderar rapidamente, talvez para algum de vocês eu já tenha contado essa historinha, coisa rápida. Eu moro num condomínio lá, são 800 famílias, tem lá umas 2.500, 3.000 pessoas que entram todo dia. Aquela região do condomínio ali é uma seção do poder público em favor da nossa associação, e numa dada ocasião lá eu era vice-presidente da associação. Né, o presidente era um senhor muito experiente, mas tinha um cargo mais de nos dar o norte. Então vamos dizer que ele era o presidente, eu era o primeiro-ministro, eu tocava lá a associação junto com os demais conselheiros. Eu fui parar nessa roubada porque um dia lá uma comissão de moradores bateu na minha casa e falou, a associação está em quadro falimentar, precisamos arregimentar as pessoas, você é do mercado financeiro, precisa ajudar a gente. Eu não fui ajudar nem porque eu sou tão legal, que na época eu pensei, meu maior patrimônio está aqui, é minha casa, né? Se eu deixar esse negócio entornar, então como a água bateu na minha bunda, lá fui eu ser vice-presidente da tal da associação. E aí, começamos lá, chegamos lá, não tinha dinheiro no caixa, tinha um monte de contrato, renegociamos todos os contratos, parcelamos os débitos e tal, e num dado momento lá, conseguimos colocar a casa em ordem e tal, né? E todo ano, como é que o pessoal fazia? O pessoal que estava na administração falava com um, falava com o outro, pegava um monte de procuração, levava na assembleia e passava o negócio passava o trator. E nunca achei aquilo muito ético, eu era bem mais jovem do que sou hoje, tinha muito mais escrúpulo do que tem agora na época, né? E aí o que acontece foi o seguinte, o que eu fiz com a minha experiência de mercado financeiro? Não, esse ano vai ser diferente. Vamos fazer um annual report para os nossos associados. E fiz lá uma encadernação, 38 páginas lá, para cada associado, mandamos um para cada um, mostrando todas as atividades que havíamos feito, como a gente pega a associação, como é que estava, e ao final, tomando como base as projeções do Focus, IPEA, IBGE, montamos uma puta de uma planilha, o peso de cada coisa, qual era a projeção, e chegamos num número lá na época, sei lá, estava em 122 e a gente propunha que fosse para 135.
Tem um cara lá no meu condomínio, Marcos Moraes, eu brinco que ele é o pai fundador, né? Mora muito tempo lá, escreveu o nosso estatuto, um cara safo pra cacete. Ele falou pra mim, ó, esquece esse negócio aí de anual report. Fala assim, quanto que vocês querem na Assembleia? A gente quer 135, pede 150, os caras reclamam, vão pedir 140, vocês ainda fecham com 5 de lambuja. Eu, todo cheio de idealismo, imagina, que absurdo, onde já se viu isso? Onde é que está sua ética? A gente tem que mostrar os números para as pessoas e tal, não sei o que lá. E imaginávamos que a nossa transparência seria premiada pela comunidade. Não, nos preparamos, não pegamos procuração com ninguém. Vocês sabem qual foi o resultado da Assembleia? Nós não só não aumentamos o negócio, como a Assembleia votou para diminuir. Então, dos 100 e pouquinhos lá, 120 e poucos para 135 não, ainda diminuíram para 110. Obviamente, diante daquela irresponsabilidade coletiva, eu avisei, pessoal, ó, se vocês votarem em aprovar isso, nós vamos renunciar. Porque a gente está fazendo aqui um trabalho responsável. E não dá para lidar com isso. Como é que a gente passa um ano inteiro fazendo um trabalho, mostrando para vocês que precisa de tanto, vocês vão votar um valor inferior e a gente vai ficar aqui? E aí os caras votaram e nós saímos, como os técnicos saíram do ministério. Sabe o que aconteceu? O pessoal que votou para diminuir, 2 meses depois estava votando para aumentar. Nós renunciamos todos, eles tomaram os nossos lugares na associação, se articularam, aproveitaram, fizeram lá o aumento que eles queriam fazer. Eu fui lá, então agora quer dizer que vocês sabem. Resumo da ópera. Tem um lado político que é o seguinte: às vezes você vai ter que dar uma negociada, não ser tão intransigente, porque o risco que você corre de sair é entregar a rapadura exatamente para quem você quer proteger o negócio. Então, a sensação que eu tenho é que se um Guedes sai, o Bolsonaro vai colocar alguém mais comprometido com as contas públicas que o Guedes ou menos? Então, Não, menos, certamente. então o que eu penso é o seguinte: o Guedes, eu acho que ele tem essa convicção, ele tem esse compromisso, ele sabe que isso aqui é Brasil, né? E que ele vai ter que ter um jogo de cintura político. O cara que é técnico, ele pode se dar esse luxo mesmo, não é? Eu não vou sair. Agora, o cara tá lá o seguinte, tentando segurar essa porteira, porque se com ele lá já existe um consenso praticamente os nossos economistas aqui de que uma vez arrombada a porteira já era, imagina se ele não estiver lá. Então a sensação que eu tenho, não compartilho do mesmo ceticismo, acho que a gente está vivendo um momento de estresse, como outros que já vivemos, e nesses momentos as coisas são meio exageradas, e eu torço para que ele fique lá, porque eu tenho a certeza absoluta que se ele sair não vai entrar ninguém melhor no lugar, não. Mas você tem um ponto, Porto. O mercado, na segunda ou terça-feira passada, piorou com o boato da saída dele. E eu até fiquei meio confuso com isso, porque, claro, o Guedes ele capitulou, né? Então dava a impressão de que alguém que não faria muita diferença, né? Se ele estivesse lá ou não. Eu acho que subestimar o quanto pode piorar é sempre um erro. Só que, assim, o que eu vi, né, de várias pessoas no mercado bom, olha, o problema é o substituto do cara, né? Quem é que vai assumir a bagaça? Putz, não tem nome que seja crível que vai querer esse abacaxi essa hora. Crível, né? Por definição, se o cara aceitar, é porque não é crível, por definição. Entendeu? Exato. Então é uma sinuca de bico, porque se ele sair, não vai entrar ninguém melhor no lugar. E a sensação que eu tenho é que ele é um cara sério, não acho que ele é um cara desonesto, que tire proveito do cargo. Claro, eu acho que como qualquer pessoa que ambicione certas coisas, por ter o cargo de ministro, né? Qual é o economista que não sonha um dia em poder ser o presidente do Banco Central ou ministro do país? Eu acho que ele tem um projeto que é dele. Pera um pouquinho. Diga aí. Vamos lá. Boa. Acho que vocês nunca leram Schumpeter, pelo jeito. Por quê? Diga lá, Rodrigão. Porque tem um negócio que chama destruição criadora. A gente precisa destruir o que está aí. E o Guedes não vai deixar destruir, esse é o problema dele. Ele vai segurar, que nem vocês estão falando. Vamos destruir, destruição criadora. Economistas são desalmados mesmo, né? Eu entendo o que você está falando. Ó, cara, tipo, a gente tem que chegar no fundo do poço para a partir daí melhorar isso. Não, tem que abrir o alçapão e entrar um pouco mais. Tem que botar o Pokémon lá, que bota o Pokémon,
quem entendedores entenderão de quem eu tô falando. É. Coloca o Pokémon, assim, fia o pé na jaca, vai pro fundo do poço e tenta sair de lá depois, né? Destruição Puta, mas criadora. aí putz, a Argentina é Ó, nós estamos prova de vendo que é nossos amigos. impossível. Isso Nós aí não estamos vendo funciona. assim, chegar nesse fundo de poço, abrir esse sapão, a meu ver, é um caminho longo e custoso demais. Eu entendo o que você está Ah, eu acho que não falando. é longo, não. Isso longo não é. Ah, É mas olha, rapidinho. não, Já para chegar. estamos quase lá. Não, tudo bem, para a gente buscar essa igualdade, né, tão ambicionada que a gente vê na Venezuela hoje, puta país, meu, zerou a desigualdade, né? Não, cara, não é isso. É que Todo assim, mundo as na pessoas merda. eu acho que não têm. Deixa eu explicar. É que as pessoas, eu acho que elas não têm consciência. Porque é sempre mais ou menos. É sempre. É o namorado mais ou menos ali, sabe? Não Você, entendeu, eles não entenderam ainda. E fica aquele negócio, né? Nem sai de cima. Né? é, Então, você viu, é eu não sei isso. se vocês viram a gravação do André Esteves, uma gravação que eu acho que vale a pena ouvir, de 1 hora e pouquinho, né? E que a certa altura ele fala exatamente em outras palavras isso do Brasil. Ah, mas e aí, o Brasil vai melhorar? Não, não vai. Então vai piorar? Não, também não vai, é o Brasil. Tem uma outra também gravação, acho que do Beto Sicupira, muito mais resumida, mas que fala um pouco disso também. Então a sensação que eu tenho em relação ao Guedes é essa, que se ele saísse, ele estaria cometendo a ingenuidade que eu cometi um dia, porque aquele pessoal que entrou no meu lugar lá naquela época, né, assim, na hipótese mais otimista, sem falsa modéstia, ao longo do tempo para frente, eles não foram tão competentes, né? E talvez tenham surgido possibilidades para interesses que não fossem os da comunidade, né? Porque eu não quero levar processo nem nada, entendeu? Mas para o entendedor pinga é letra, né? Então eu acho que é uma situação muito parecida como essa. O Guedes, no final das contas, se vê obrigado a jogar o jogo, aquilo que vocês chamam de cruelmente de capitular, né? E o nosso incendiário aí, hein? Ô, Cleveland, você precisa se esforçar, porque o Rodrigão hoje tá querendo tomar o teu lugar, Não, hein? desculpa. Não, mas peraí, vamos lá. O Guedes imagina, e você imagina, Marcelo, que o Guedes vai segurar alguma coisa lá? Cara, o Centrão tá no governo. Aquela turma atropela e com o Bolsonaro lá, então, vai ser terra arrasada. A única forma desse negócio não desandar de vez é ter uma crise pesadérrima logo no início do ano que vem. Que ainda é uma enquadrada nessa turma, e os caras vão ficar com medo de se Ah, mas eu poderem acho que não eleição. precisa, eu acho que não precisa esperar ano que vem, né? A crise já tá aí, nós já estamos vendo isso, né? Mas tá pouca ainda, hein? Tá pouca ainda, Bom, hein? Tá pequena. falando Olha em só, deixa crise, eu levantar, olha, Ô, talvez eu vou Marcelo, mudar o você tema. esqueceu, Hum. viu, Marcelo? Você esqueceu do seu passado glorioso, cheio de crises, né? Congelamentos. não esqueci não, pelo contrário, cada uma que vem Então, é cara. uma marca no peito, né? Uma cicatriz nova. Fala, Vitor. Não, eu sei que nós vamos falar em algum momento, mas ontem um amigo meu levantou uma possibilidade que até então ela não é nem compartilhada aqui entre nós, porque a gente fala muito assim, o Porto fala, não sei se o Lula vai ser candidato. Não tenho certeza. Todo mundo aqui tem essa certeza e não tem. Aí alguém vai falar, olha, eu não sei se o Bolsonaro vai ser candidato. Pode ser, verdade. Porque se ele sentir que ele vai pro vinagre, ele não se candidata. E a aí mesma- vai dizer Ou ele que- se candidata ao Senado, que aí ele se elege. Eu já disse isso. Pode se candidatar ao Senado, se eleger e indicar um sucessor aí que pudesse ser uma terceira via, um Tarcísio, sei lá. Não pode ser. O que eu tenho certeza mas absoluta pode. é o seguinte: se o Lula, a certa altura, criar a convicção de que ele não vai ganhar, ele abre mão, porque ele não vai querer encerrar a carreira política dele como uma derrota. Posso estar enganado. Não, mas ver. às vezes pode ser tarde demais, né? Do jeito que estão aí as pesquisas, até o momento de você fazer a opção, ele vai estar lá surfando essa onda. Não vai ter começado a Mas acho que campanha. ele vai- acho que campanha é campanha. Eu já vi a Rosiane Sarney liderando campanha. Não durou uma semana. Eu acho que sim. na hora que Não, chegar mas mês da o cara eleição, tinha o recall, né? O cara tinha o recall. Eu acho que ele acha que vai se dar bem. bom, Eu não sei. Eu considero que essa outra hipótese ela é mais digerível. Mas a gente vai falar alguma coisa. eu acho que é mais fácil o Lula desistir do que o Bolsonaro. O cara com a caneta e a cadeira desistir, olha, complicado. Mas enfim, o tempo é que vai responder. Bom, nós estamos falando aqui do Guedes,
estamos falando aqui de furou o teto, não furou o teto. Eu acho que o assunto da moda aí não é nem só no Brasil, é no mundo todo, né? A inflação. Então eu queria propor aqui, agora eu vou começar pelo Cleveland, o seguinte: a inflação, ela é pontual, ela é temporária ou ela veio para ficar? Eu estava pensando nisso hoje, Deixa eu Marcelo. fazer mais uma pergunta complementar para o Cleveland, para o Rodrigo e para o Guter, que são especialistas. A inflação é uma inflação de oferta, né? Nós estamos com um problema de oferta. Essa Mas um questão, pouco de demanda então, também, talvez, né? Ou não? eu acho que é mais oferta que demanda. Assim, agora, a pergunta esse negócio de aumentar a taxa de juros não é um enxugamento de gelo, porque a taxa de juros mexe muito na Tá demanda. ruim só para mim, não. Não, Xará? tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem. Tô ouvindo Tô bem? ouvindo bem. Deixa eu pegar aqui. Tá ouvindo, Marcelo Gutermann? Eu, Agora sim, eu tirei do meu. eu acho que o Marcelo talvez ficou com um probleminha na conexão. Diz aí, Vitor. Bom, não é um enxugamento de gelo você jogar a Selic para cima, e aí você obviamente vai restringir uma demanda, mas o seu problema não é na demanda e na oferta. É só uma pergunta leiga. Porque se for isso, não adianta muito você ficar jogando, aumentando a Selic, né? Se o teu problema original vem da oferta, putz, qual que é? Isso aí é uma solução real ou nós estamos mesmo na armadilha da estagflação? Putz, ô, Vitor, eu não sei não, mas eu acho que você teve acesso ao meu texto que vai ser publicado amanhã, viu? Porque você está me fazendo as perguntas que escrevi exatamente sobre isso. Eu estava fazendo uma reflexão e meu texto amanhã vai ser muito mais na linha do dilema do Banco Central entre inflação e emprego. Estava fazendo uma reflexão sobre isso. Eu estava pensando o seguinte: obviamente, você teve o início com fatores de oferta. Você tem o problema da crise das cadeias produtivas mundiais, commodities, você tem uma série de outros fatores. Mas você também tem um problema de demanda agregada. O governo entra na parte da demanda agregada. Quanto mais gasta, quanto mais coloca dinheiro aí, mais você tem uma demanda dada a oferta que está se restringindo. E você tem mecanismos de contágio, né? Se a gente começar a abrir os indicadores, índices de preço, não é que você tem uma inflação aqui ou lá. Isso está passando para tudo quanto é lugar, em um ambiente que você tem muita indexação ainda, que é o caso brasileiro. Então, a pergunta que eu me propus a refletir foi muito na linha do que você está falando. Se é uma inflação só de custos, se é uma inflação de custos, mas o mecanismo de repasse está muito forte, inclusive pelo lado da demanda, dependendo de que tipo de produto você está falando, e como é que o Banco Central pode lidar com isso? A minha interpretação do Banco Central ter levado para 7,75, entre parênteses só, é que o Banco Central acha ou acredita, em primeiro lugar, que esse aumento pelo lado da oferta está com os dias contados, em primeiro lugar, não vai ser uma coisa contínua. Em segundo lugar, ele está olhando também para o nível de desemprego no país. Em terceiro lugar, ele está percebendo que não tem muito mais o que fazer se o lado fiscal não ajudar. Então, o que eu estou tratando no meu artigo é exatamente isso. Olha, imagina que você seja um piloto do avião. Você tem duas turbinas, uma turbina política monetária e outra política fiscal. Você está tentando controlar a inflação e resolver ao mesmo tempo o problema de emprego com a política monetária, dando força no sentido de aumentar a taxa de juros para controlar os problemas da economia, mas, de outro lado, a outra turbina está com o reverso ligado. E a política fiscal está toda jogando a economia para trás. O avião desestabiliza e cai. Então, se a gente não tiver ajuda da política fiscal, se a gente não tiver uma redução da demanda agregada pelo lado da política fiscal, eu acho que vai ser enxugar gelo mesmo. É isso, é um problema sério. Porque o Banco Central pode estar tentando coordenar esse movimento, mas o que ele está vendo é algo que ele sabe que ele tem pouca margem de manobra. Ele tem a política monetária, a política cambial, que é muito mais para evitar flutuações fortes, mas ele sabe que ele não tem controle sobre a política fiscal. E o presidente do Banco Central já disse isso, já falou isso no Congresso. Então, acho que a gente está num dilema, de fato é um dilema, por isso o meu título. Mas eu só fazendo um adendo, pretensiosamente,
Eu acho que se fosse resumir em poucas palavras o que você disse, você está dizendo o seguinte, né? Que o Banco Central aposta no tempo, né? Que com o tempo essa oferta vai ser regularizada, né? Ele, Essas ele, cadeias vão ser eu acho, retomadas, né? eu acho que ele está apostando um pouco nisso, está tentando controlar a A taxa de demanda juros via pelo taxa de lado da juros. demanda, mas ele sabe que ele não adianta subir, dar uma porrada muito Sim, grande, muito mais forte, porque você tem a política fiscal totalmente desnivelada, né? Então, eu acho que é um pouco isso, é tentar lidar com a situação e torcer para que que outra turbina volte a funcionar na direção correta. É isso. só para a inflação é pontual, temporário, veio para ficar. E A, B ou C. Eu acho que a inflação não é temporária, eu acho que a situação vai piorar muito, e eu acho que o Banco Central vai ter que dar um chute muito forte Se quiser na atender aí, taxa de fica juros, tranquilo, não tem problema, a gente espera. perdão, gente, na taxa de Imagina. juros no ano que vem. Bom, Honestamente, eu acho que é por isso. então ela não é nem pontual nem temporária, ela veio para ficar, mas não se sabe por quanto tempo, é isso? Ela veio para ficar pelo menos até o novo governo e a gente saber o que o novo governo vai fazer. Beleza. Ô Xará, no sentido oposto do que o Cleveland falou, na sexta-feira lá o Guedes disse o seguinte, que o horizonte fiscal era positivo, né? Até o próprio Mansueto havia comentado isso, e que o Banco Central que tinha que cuidar lá da inflação. Repetindo a pergunta, a inflação é pontual, temporária ou veio para ficar? A inflação é temporária. Vir para ficar significa que nunca mais vai cair. Uma hora a inflação vai cair, pelo bem ou pelo mal. Agora, referindo-me à colocação do Vitor inicial, essa discussão me lembra muito, na época da hiperinflação, a discussão bizantina sobre que tipo de inflação que a gente estava enfrentando, né? E tinha várias teorias, se era inercial, se era de demanda, de oferta, tal, tudo para não enfrentar o problema. No final do dia, se a inflação ocorreu um choque de oferta, e esse choque de oferta ele é mais permanente do que provisório, porque se é provisório, ele se dissipa e a inflação cai, naturalmente. Não é o que a gente está vendo. Então, o que resta ao Banco Central, mesmo tendo, e não foi só, a gente já vai entrar nisso, mesmo tendo como origem um choque de oferta, se é mais permanente do que antecipado, você precisa diminuir a demanda, porque você precisa equilibrar de novo a oferta e demanda, né? E se você não fizer isso, o Banco Central não vai estar cumprindo o seu papel, né? Que é levar a inflação para a meta, independentemente da origem. Agora, você também teve, isso, né, o Cleveland chamou a atenção, você também teve um choque gigante de demanda. Nós tivemos uma expansão fiscal no ano passado gigantesca, foi 10% do PIB de injeção fiscal na economia. E você teve uma expansão monetária gigantesca também. Esse 2% de taxa de juros que nós tivemos foi brutal. Você teve dois grandes choques no lado da demanda, né? Que agora que a gente está vendo, porque as empresas estão tendo margem para repassar preço. A demanda não diminui, porque as pessoas têm dinheiro, porque houve uma expansão fiscal gigantesca. Perfeito. Né? Então, você tem o choque de oferta, ele não teria tanto fôlego, não teria oxigênio, se você não tivesse também essa expansão fiscal, né, e monetária. Então o Banco Central tem que subir taxa de juros, porque ele tem que reverter, e assim, o carro estava a 100 por hora, e você tem que diminuir para 50 em muito pouco tempo, porque o mercado está começando a indexar de novo, né? Reindexar, e a inércia, aí sim, vai cada vez mais trabalhando contra o Banco Central, vai ficando mais difícil, né? À medida que vai passando o tempo, vai ficando mais difícil, né? Ele trazer para a meta, porque aí as expectativas dos agentes vão sendo formadas lá em cima, né? Trazer esse negócio para baixo, e a cerejinha do bolo é a incerteza sobre a trajetória fiscal no futuro, dado que você explodiu ou implodiu o teto de gastos, né?
Mas essa é só a cereja do bolo. Eu acho que a tarefa do Banco Central já seria complicada mesmo sem isso, né? Você sabe que eu moro num condomínio fechado e é como se fosse uma bolha, né? De um certo padrão, cercado por bairros bem humildes, né? E se você vai nesses bairros aí, você vai ver lá que o auxílio emergencial não foi só para comprar comida. Comprou Não, óbvio que cal, não. comprou tijolo, comprou telha, comprou cimento, comprou perfuminho da Natura. Se você for nas lojas da Natura lá, você vai ver que teve. Né? Eu fui no começo do ano numa loja, numa papelaria, pessoal pagando compra de material escolar com um cartãozinho. Então, isso que você descreveu é a mais pura verdade. Rodrigão, repetindo para você a pergunta que fiz para seus antecessores: a inflação é pontual, temporária ou veio para ficar? Eu concordo com o Guterman que a inflação é temporária. No limite, você vai para uma hiperinflação e faz outro plano real, né? E no outro plano real, aí você tem controle de gastos, né? Um controle fiscal melhor, você Me dê. resolve o problema de novo. Jesus, me dê um extintor de incêndio, pelo amor de Deus, um Então Rivotril. é isso, né? Vamos mandar um Então, você Rivotril sempre... para esse rapaz. O que está acontecendo? Essa camisa Mas assim, vermelha. mas eu concordo com a análise do Cleveland, né? Que quando você trata da atuação do Banco Central e pensa teoricamente sobre o assunto, né? Você tem uma parte de oferta, tem uma parte de demanda, mas ela não inclui os gastos do governo, né? Então, olha só, ela não inclui os gastos do governo. Então, é esse o problema esse vamos dizer assim, a contradição principal, o governo gastando loucamente e o Banco Central aumentando a taxa de juros. É exatamente a figura que o Cleveland falou. É uma turbina funcionando para um lado, outra turbina funcionando ao contrário. Então você não chega no equilíbrio que você precisa, né? Então é preciso entender, sei lá, preciso resolver a questão fiscal, reduzir isso que vai acontecer, ou aumentar muito a taxa de juros para ver se ganha da questão fiscal. Existe a possibilidade da dominância fiscal, né? Existe essa possibilidade que pode acontecer. Nesse momento, eu acho que não, mas do jeito que está indo as coisas, não duvido, não. Bom, e para quem eventualmente estiver vendo aqui e não entender muito bem o que é dominância fiscal, é quando o Banco Central aumenta a taxa de juros para conter a inflação e o efeito acaba sendo inverso, né? Gera uma desconfiança sobre a capacidade de pagamento do governo, isso gera uma evasão de divisas, uma depreciação do câmbio, isso contamina ainda mais os preços, então mesmo aumentando a taxa de juros, acaba subindo a inflação. Se eu fiz a minha lição de casa certa em economia, acho que é isso aí, né? Expliquei direitinho, meus amigos? Perfeito. Então Eu é fui isso mais aí. simples, eu diria que a política monetária perde qualquer sentido. É mais ou menos como um médico lá que está tendo que cuidar de um quadro infeccioso e não pode usar antibiótico. É um negócio meio complicado. Mas, aliás, no final do governo Dilma estivemos muito próximo disso. Eu tenho a sensação que as projeções em relação às contas do Brasil, assim, não dão substância para tanto pessimismo. Acho que é uma inflação que está entre pontual e temporária. Não acho que tá, eu acho que é um pouco menos, na minha opinião, grave, porque acho que assim você não consegue restabelecer cadeias produtivas do dia para a noite mesmo. Eu atuo no turismo, por exemplo, as companhias aéreas estão praticando preços absurdamente altos e estão conseguindo colocar, então não estão expandindo a malha ainda, mas eu acredito que o tempo, assim como parece ser a aposta do Banco Central, vai permitir que a gente busque esse equilíbrio. De um lado eles vão fazer a política monetária, do outro lado essa oferta vai se regularizar e a gente espera que o governo também faça a sua parte. Bom, vamos passar aqui para o nosso próximo item. Qual é mesmo? Nossa senhora, olha, hoje eu vou te falar, viu? O Rodrigão, rapaz do céu, o bicho veio que veio. Eu não sei quem tá aberto aí, tá rolando um som de fundo aí. Não sei. Será que sou eu? Não é? Agora é Bom, Petrobras Social. é verdade. Petrobras Social. Olha só, em pouquíssimo tempo, o nosso presidente saiu de, putz, essa Petrobras me enche o saco, acho que eu vou privatizar. Olha, essa Petrobras. Até lembrei o Marcelo Gutermann, que eu acho que finalmente vai elogiar o Bolsonaro. Né? Até dizer o seguinte, pô, essa Petrobras não pode dar tanto lucro assim não, pô. Petrobras aí é da população, tem que ter um lucrinho aí e tal, tem os acionistas, enfim, mas não é para dar tanto lucro. É isso mesmo, Xará? Petrobras não é para dar tanto lucro?
Não, não é. Eu concordo com ele. Petrobras, assim, quem é acionista minoritário de estatal tem que saber que Se dane, o né? lucro. Escolher uma companhia é Claro, problema teu, mas né? o problema é teu. Você sabe que é sócio de um acionista majoritário que não tem o lucro como objetivo. Se o seu objetivo é lucro, você tem que ser sócio de empresa privada. Se você vai ser sócio de empresa pública, você tem que ter consciência de que o lucro não é o objetivo final. A empresa estatal, ela serve como um orçamento paralelo para fazer política social, né? A gente pode entrar aqui na discussão se isso é democrático, se isso deveria ser assim, ou todo o orçamento deveria ser feito pelo Se é Congresso e legítimo ou estatal. não, né? Exato, mas uma vez existindo, Mas o Bolsa já e, ensina pra gente que o mundo não é um lugar justo, né? então, mas veja, é uma construção social, né? Decidiu-se em algum momento do tempo, e a maioria da população ainda concorda que a gente deve ter empresa estatal. E concorda, por quê? Porque acha que a empresa estatal deve servir ao seu acionista majoritário, que é o governo que representa a população, né? Então, o Bolsonaro está absolutamente certo, quem está errado é quem é acionista minoritário. É, o assessor fica feliz com a volatilidade, né? Dá aquela subidinha, a gente vende, cai um pouquinho, a gente compra. Vamos tocando a vida, sobrevivendo aqui na Bósnia e Não, Herzegovina. assim, a gente sabe que uma empresa não sobrevive, né, ao longo do tempo, se não gera o lucro suficiente, Claro. o lucro econômico, né? Não estou dizendo lucro positivo, não é qualquer lucro que resolve, porque você precisa investir, né? Você precisa investir para manter as suas operações Então, ao longo do tempo. morre no tempo. Exato, a empresa morre no tempo, então você precisa, e como o governo, o acionista majoritário não tem dinheiro, você precisa do minoritário, então você precisa gerar algum lucro. Só que o minoritário tem que ter consciência de que aquele dinheiro não vai ter o retorno de uma empresa privada. Então, né? É É, isso. eu acho que existe uma eterna aposta de que se ainda é do Estado, um dia pode ter ganho de eficiência, se é do Estado, um dia pode deixar de ser, e se deixar de ser, vai ganhar um valor, como a gente Isso, mas viu. aí é uma É aposta, uma aposta, num né? evento corporativo. Exatamente, é uma aposta como, né, o histórico mostra o quê? Que nas privatizações, as empresas que foram privatizadas tiveram um ganho de eficiência ao longo do tempo, e isso gerou riqueza, isso gerou valor, né? Porque realmente ninguém pode reclamar, mas eu estou na Petrobras, agora o Bolsonaro falou isso ou aquilo, porque ele falou em privatizar e o papel repercutiu positivamente, como agora falou nessa Petrobras. Ô Cleveland, você concorda aí com o Xará que a Petrobras não pode dar muito lucro, não, mesmo tendo ação negociada em bolsa, capital aberto? Tá no Tá, mudo. tá mudo. Vamos lá, essa coisa é tão complicada, porque vocês sabem que eu sou um privatista por natureza, né? Por mim não teria nenhuma empresa pública, não consegui me convencer até hoje, salvo uma discussão de parte do correio que a gente pode resolver de outra forma, não consigo ver uma empresa pública prestando serviço decente para a sociedade. Honestamente, não consigo. Mas o que me preocupa nessa história? Me preocupa que uma empresa desse tipo, mais cedo ou mais tarde, ela acaba capitulando. Ela traz ineficiências no seu bojo, porque ela tem dificuldades, por exemplo, em contratação pública, ela é menos eficiente que a empresa privada, tem outros problemas relacionados à governança, tem problemas que a gente chama de rent-seeking, caçadores de renda, político entrando lá e o caramba quatro. Então, é aquela coisa, mesmo que você tivesse uma precificação com base em custos, estou falando custo econômico aqui, mesmo assim, você ia ter o acionista tendo menos do que ele poderia ter se a empresa fosse privada. Então, sob o ponto de vista do que o Marcelo Gutermann falou, é o seguinte, olha, você quer ser acionista? Você é um idiota, tá? Porque essa empresa não vai te dar o retorno que você poderia ter em outras opções. Então, foi isso que ele falou. E, no Eu fundo, achei ele está uma afirma, certo. eu achei forte isso. Achei Não, no fundo, ele está certo. o A limite não ali ser que você seja um o limite da especulador, você ofensa. queira... Mas como eu sou a favor da liberdade de expressão, acho que é isso aí mesmo. A não ser que você esteja especulando com o valor da ação, se você quer ter ação para ter os teus dividendos lá na frente, esquece. Isso não existe. Ah, Agora, social, só fazer um cara, parênteses aqui numa coisa, Cleveland, que é interessante.
Eu, no conteúdo que gero para a empresa, no canal no YouTube, fiz uma entrevista com o Marcelo Mesquita, da Leblon Equities. Marcelo Mesquita, representante dos acionistas minoritários da Petrobras. E a Leblon resolveu não ter mais Petrobras na carteira, exatamente para isolar esse risco da interferência governamental. Desculpa, só um parênteses aí. É muito complicado, porque não se trata dos funcionários da Petrobras, se trata do modelo de governança que não vai funcionar, não adianta. Você pode botar o Pedro Parente, que daqui a pouco o negócio desanda. É isso, infelizmente é isso. Ô, Victor, eu sou daquela sua tese lá e eu acho que cada dia mais, né, se a Petrobras é nossa, eu quero a minha parte, né? Esperando as instruções para o IR 2022, quero declarar lá. Deixa eu aproveitar aqui e emendar uma coisa seguinte. Acho que a gente já tem mais ou menos alguns consensos. Ô, Victor, você acredita que nós veremos a Petrobras privatizada? Nunca. Aqui é Brasil. Isso aqui ou é um pouquinho de Brasil Iaiá? O brasileiro é estatista, adora ter a ilusão de que as estatais são do povo, patrimônio do povo. O petróleo é Vamos ter- nosso. Isso não vai rolar, não. O petróleo é nosso, mas eu tenho que pagar toda vez que eu encho o tanque, né? Bom, mesmo é na Venezuela, hein? Aquela gasolina barata. Não tem o que comer, mas pelo menos tem gasolina, uma beleza. Bom, agora, né, já fui levando aqui, deixei para ele, nosso zagueiro, né? E aí, Rodrigão, suas considerações sobre a Petrobras Social? O Bolsonaro, no intervalo de uma semana, falou de privatizar até meter a mão na cumbuca. O que você acha? A pergunta é a seguinte: que situação a empresa, a companhia gera mais riqueza, valor para a sociedade? Né? É na situação privatizada, é óbvio. Galera, eu vou pedir para vocês colocarem no mute aí que tá vazando um som. Não tô conseguindo ouvir direito o Rodrigão. Diga aí, Rodrigo, perdão. Não, é o que eu estou falando. Qual a situação em que a companhia gera mais valor para a sociedade? Na situação privada ou é na situação pública? Aí a gente pode discutir para onde esse recurso vai, se é para o privado, se é para o público, etc. Mas do ponto de vista da sociedade, é assim que a sociedade enriquece, né? Ela gera mais valor na situação privada. Então, é uma falácia, do meu ponto de vista, o que esse presidente está dizendo, né? Não tem social nisso. É antissocial. No fundo, uma companhia estatal é antissocial, ela dificulta, né, a vida das pessoas, ela tira a riqueza da sociedade, ela absorve a riqueza e, pior do que isso, ela não gera riqueza para a sociedade. Então, é uma falácia. Então, eu estou totalmente do lado do Cleveland, que a empresa deveria ser privatizada simplesmente porque é desse jeito que a sociedade vai ficar mais rica. É isso. E eu acho que uma prova concreta disso que você está falando é quando a gente olha, por exemplo, o Vale do Rio Doce, né? O quão mais emprega, o quão mais gera tributo, o quão mais eficiente se tornou. E as teles, né? Você olha Sim, para as teles, sem sombra de mas a gente dúvida. não gosta do serviço das teles. É bem interessante isso que o Rodrigo falou, é um aspecto, se você fizer um paralelo com o auxílio emergencial, né, ou esse Auxílio Brasil e tal, é basicamente o mesmo raciocínio, porque você tem o auxílio que você dá, o dinheiro que vai chegar agora no curto prazo para um determinado grupo de pessoas que necessitam, mas ao mesmo tempo isso causou uma tal desorganização na economia, com descolamento de preço de ativos, tal, que vai tornar a vida dessas pessoas estruturalmente pior ao longo do tempo. Então, o paralelo é o mesmo. A Petrobras, ela pode eventualmente ajudar, digamos assim, as pessoas fazendo políticas sociais, subsidiando o combustível, que seja, mas em termos estruturais vai tornar a vida das pessoas pior ao longo do tempo. Né? Torna o país um ambiente menos seguro ao investimento de forma geral, então você dá ali aquele refresquinho, mas está empurrando a pessoa para o inferno, né? É exatamente isso. É o molho muito mais caro, mas muito mais caro, mas muito mais caro que o peixe, né? O resultado final Não, isso é uma espécie de tortura, né? Tortura permanente que o brasileiro gosta, né? Com esses tipos com esses políticos, né? A tortura você come, mas tá sempre com fome, né? É um negócio meio estranho, né? Que existe
a relação de causa e efeito ela é muito pouco clara, né? A gente tem essa ideia da coisa estrutural, mas é muito mais óbvio quando você dá o dinheiro do Auxílio Brasil ou quando você subsidia a gasolina, porque isso é agora, no curto prazo. Pô, É mais cansei de palpável, ver né? gente perguntando no Facebook, pô, mas como é que você então faria para dar de comer para esses 17 milhões de famintos agora, já? O que você faria? Eu falei assim, a pergunta está errada de início, né? Porque você chegou na situação de ter 17 milhões de famintos, porque você fez esse tipo de decisão lá atrás, você vem fazendo esse tipo de decisão há décadas. É fazer a E aí mesma você, coisa achando que vai ter um resultado diferente, né? né? Exatamente, E as aí pessoas não percebem isso, não infelizmente. percebem. Segundo um amigo meu, a consciência é uma maldição, porque a consciência custa caro. O negócio é ser alienado, porque a ignorância é uma benção. E às vezes, de certa maneira, eu tendo às vezes ficar tentado a concordar com ele, porque realmente, né, quando você se dá conta das coisas, isso gera um incômodo muito grande. Enfim, vou fazer aqui uma rodada rápida para a gente ir para os finalmente aqui. Parece que o ex-juiz, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro lançou um livro e parece que isso aí é o pontapé inicial para anunciar daqui a algum tempo, parece que daqui a pouco tempo, a sua filiação partidária e lançar oficialmente sua candidatura à presidência. A meu ver, se de fato acontecer, até para mim me surpreendendo um pouco, porque para mim eu jogava ele como carta fora do baralho. Vou começar pelo Cleveland. Cleveland, o Moro vai ser candidato e se for candidato tem chance de ganhar? Bate bola. Eu acho que pode ser. Acho que, dependendo das circunstâncias para onde o país caminhar, é possível que tenha chance, sim. Se fosse loteria federal era triplo, né? Não deu nem para marcar um duplo, mas tudo bem. Mureta, né? Beleza. Ô, Xará, e aí? Vai ser candidato? Não vai? Se for candidato, vai ganhar? Como é que é? Eu também compartilho da sua surpresa. Para mim, ele já tinha meio que caminhado para iniciativa privada. Vou aqui amarrar meu burro aqui, né? Porque essa coisa de política é complicado. Ele voltar para a vida política, bom, quero ver. De fato, parece que está caminhando para isso. Talvez não seja para a presidência. Então aí Falando em meio que Senado aqui por São Paulo, né? Senado, né? Que por aí sim, talvez tenha mais chance, né? Nossa, Assim, você consegue chance. imaginar o Moro no Senado? Com Então, vai ser comido com Cajuru, farinha, né? Mas com veja, tem. Cajuru, É, Calheiros. então, tem. Aí vai para a segunda coisa, né? Eu não sei, eu tenho mixed feelings, né? Porque eu fui um dos entusiastas, reconheço, da ida dele para o ministério do Bolsonaro, porque achava que ele tinha cumprido o seu papel como juiz e agora seria o segundo tempo, um cara que tinha mostrado o seu valor, tal, o segundo tempo político, tal. Só que isso, de alguma maneira, manchou visto ex post, né? Eu não achava que isso ia acontecer, mas de fato manchou a Operação Lava Jato, porque você tem o juiz metido na política. Quem diz que ele não tinha essa pretensão antes, enfim, fica difícil. Agora, sendo candidato, só vai reforçar essa narrativa, né? De que a Operação Lava Jato foi política, olha só, o cara queria, no fundo, ser candidato a presidente e ele fez tudo isso para, né? Que como narrativa cola, né? Porque Não, você não, meio que se perde no tempo, né? As sim, referências chega. temporais, elas se confundem e tal. Então você É me como dizer realmente que o Lula é inocente pelo STF ter cancelado as sentenças, né? Exato, pô, essas filigranas, né? Exatamente. Quem quer inocentá-lo, vai inocentá-lo, tal. Então, quem quer acreditar na narrativa política da Operação Lava Jato vai acreditar. Então, eu tenho mixed feelings realmente sobre a utilidade da, eh, da candidatura dele, né? Talvez ele pudesse, talvez no Senado, né, como deputado federal, alguma coisa mais, né, vamos lá no jogo no legislativo e tentar por ali, talvez fosse menos complicado nesse sentido, né, de manchar a Operação Lava Jato. A chance dele ganhar, eu acho que a chance de qualquer um da terceira via é baixa.
né, hoje. Beleza. É a mesma que tem aí os outros candidatos da terceira via. Ô, Victor, você disse que o Moro talvez, se candidato, pudesse, sei lá, ser eleito governador do Paraná a certa altura. De lá para cá, você mudou sua opinião? Acha que ele vai sair candidato e se sair tem alguma chance de ganhar? Bom, se sair é por conta da mosca azul, né? Porque ele não tem chance nenhuma. E não tem chance nenhuma porque tem aí dois lados antagônicos que o odeiam, e tem uma parte do eleitorado, porque ele não tem carisma suficiente para ganhar a eleição. Ele é um Meirelles juiz. Ponto. Não vai rolar. Ele é um juiz, ele não é um político. Se ele se candidatasse ao Senado, aí sim, acho que tem chance. Aí tem um problema que no Paraná o Álvaro Dias teria que desistir da candidatura, né? Porque é só um senador dessa vez. Então está se falando aí eventualmente por São Paulo. Acho que para senador passa a ser um candidato competitivo. Para presidente, zero chance. E também me surpreende essa questão de... Eu acho que toda essa questão de vou entrar no jogo político acaba manchando um pouco e dando munição para essas narrativas de que estava de caso pensado desde o começo, sabe? Mas chance zero, eu diria. Zero. Ó, eu compartilho da opinião do Victor. Eu acho que se sair para concorrer não tem chance nenhuma, porque talvez ele tenha mais rejeição que o Lula e o Bolsonaro, porque ele tem das duas caudas aí uma rejeição alta. Se sair candidato, a meu ver, não só corrobora os críticos por conta da Lava Jato, mas também mostra que a saída dele do governo foi uma saída que ali talvez já tivesse essa intenção. Vamos ver. Ô, Rodrigão. Posso falar? Pode, deve falar, é isso que eu queria saber. O Moro sai candidato ou não sai? Se sair, tem chance de ganhar? Vamos lá. Concordo com o que vocês disseram, apesar de não ter ouvido tudo, que eu tive um pequeno problema e depois de eu falar que eu vou ter que sair. Mas eu vou... Primeiro, ele vai sair candidato, ele está sendo apoiado pelas alas descontentes do governo federal. A interpretação dessas alas é que ele conseguiria aglutinar os contra os desfavoráveis a um candidato e os desfavoráveis a outro. É por isso que ele está saindo. É isso que eles interpretam, e eu sei disso porque eu tive um inside recentemente. É por isso que interpreta assim. Agora, se tem chance suficiente, se isso vai ser suficiente para levar a candidatura, não sei. Eu tenho a impressão que tudo depende de qual vai ser a equipe que vai dar sustentação a isso, né? O plano de governo, na hora do vamos ver, pode mudar. Eu acho que pode mudar. Tem muita gente que não vai, que está descontente com qualquer um dos candidatos majoritários. Então eu vejo ele como uma saída, como uma terceira via factível. Eu não sei se teria outra, mas se tem alguma, talvez seja ele. Bom, é isso, meus amigos. Vamos fazer uma rodada rápida aqui para falar do futebol. Se é que alguém tem alguma novidade, eu proporia quase que assim uma menção honrosa ao Santos pelo seu resultado de ontem, o que diminui substancialmente a chance de um rebaixamento que infelizmente ainda está no radar, diferente do São Paulo, que já tem uma posição consolidada e aspira ali uma colocação na Libertadores de América. Eu entendi a risada. Deixa eu peço licença aí para os senhores que eu tenho que Tá sair, bom, não consigo Rodrigão. continuar. E nem vai perder nada, porque já viu nossa aqui, né? Humor, né? Eu sinceramente... Começou a sessão de humor. Isso. Sinceramente, eu não entendo o porquê disso, mas enfim, queria celebrar aqui, aproveitar, deixar as diferenças de lado e celebrarmos conjuntamente, né, o atropelo que a Urubuzada levou ontem. Que coisa mais linda, né? O Renato, Bonito, né? eu vou falar uma coisa para vocês, o que eu acho, assim, pô, se tivesse o Zico de técnico, que é um cara que eu admiro pra cacete, e o Flamengo perdesse, eu não ia dizer pra vocês que eu não ia estar feliz, claro que sim. Mas eu tô mais feliz ainda porque o Renato chegando demais, né, meu? Se achando muito, né? O ó do Borogodó. E cá pra nós, pô, o Renato não é trouxa, é um cara malaco, tem vivência no futebol. Mas assim, fora do Grêmio,
teve tantas conquistas assim para ser tão marrento como ele estava, né? Eu acho que foi uma boa cipuada, né? Eu acho que deu uma, baixa sua bola aí, né, meu? Perguntar pro Vitor primeiro, que ele deve estar ansioso para falar disso, né? Porque o legal do Ah, futebol é isso, você pode estar na merda, mas se o seu adversário se ferrou, é motivo de alegria. nesse momento, as minhas alegrias no futebol são essas, né? E como você no futebol mais perde do que ganha, na prática é isso. Na prática é essa a situação, né? A não ser Você que você não tem seja uma São dominância. Paulino, desculpa, eu não posso concordar com isso. O São Paulo há 12 anos não ganha nada, né? Então, Como há 12 disputou anos não ganha 30. nada? Ganhamos o mais Então, disputado torneio regional de é, futebol do vamos mundo. dizer assim, que nos últimos 50 campeonatos que o São Paulo disputou, ele ganhou um, dá uma média de 4%. Ou seja, Não fala 96% isso. Não, das tá falando ocasiões bobagem, tá falando perderam. bobagem. Sim. Então, assim, quando Campeão você do torce basquete contra, paulista também, hein? é, Título quando você importante. torce contra, é uma alegria. Porque a probabilidade de você se dar bem é altíssima. Sim. A minha probabilidade, quando eu torço a favor de me dar bem, é 0%. E quando eu torço contra, ela é alta. Então, assim, foi uma noite gloriosa. E mostrando para o Palmeiras, eu sei que aqui não seria unanimidade, mas no dia 27 de novembro estarei esverdeado para fazer com que isso aconteça novamente, esse belo evento que é a eliminação do Flamengo na final. Aí meu coração vai estar um pouco mais dividido, porque a porcada é insuportável também. Mas talvez se eu tivesse que, no limite, fazer uma escolha, enfim. Pelo fato de ter sido criado, nascido no Rio de Para Janeiro. mim é Bolsonaro versus Lula. Eu nem vou assistir o jogo. Eu acho que é um pouco de exagero aí, mas pra mim, né? Pelo menos. Ô, bom, então eu queria saber o seguinte: vamos para a reta final ou alguém tem alguma consideração adicional a fazer de Não, futebol? eu só quero fazer uma observação, porque você disse que o Santos praticamente sacramentou a sua saída da Você acha que eu mais tô ou sendo menos da otimista, sua. né? Pô, muito, não é pouco, é muito otimista. Fala O assim, Santos tem o muita Santos camisa, jogou. Xará. Não, o Santos tem camisa. E O tem uns problema da times aí louco camisa pra é que ela. cair, cara. Não, o problema da camisa é que ela pesa, né? Então, o jogo contra o Fluminense pode ter sido uma virada, ou pode ter sido um raio numa. Um espasmo, É que é o, oi? um espasmo. Tem um espasmo, aquele espasmo no moribundo, né? Isso. Então, a gente não sabe. Vamos ver como é que vão. Pega 3 pedreiras aí pela frente agora, É né? melhor, Atlético melhora da Paranaense. morte, Xará? É, melhora da morte, pode ser. A gente não sabe. Não brinca, Vamos ver. Mas rapaz. Jogou ainda muito, estamos jogou muito. aguardamos vocês com com, com boas-vindas. Estamos aguardando vocês lá. Queremos uma segundona forte. Bom, É. ô Cleveland, você Segunda não tem com falado muito. Santos, com Grêmio, com Cruzeiro e com Vasco. Pô, isso aí vai, a segundona vai ficar melhor que a primeira. No limite, Porra, todo mundo tem que estar lá. pelo menos vai ser como é que fala? É vintage, né? Vintage. É, Ô Cleveland, e seu time, hein? Finge que vai, não vai e volta. Os caras falavam mal pra caramba do Silvinho. Agora tá um pouquinho melhor. Eu continuo achando o Silvinho uma piada de técnico, mas enfim. O que você Eu tem a tô dizer do sabendo seu time? eu tô sabendo que ele vai pro São Paulo, viu? Deus me livre e guarde, né? De tudo que eu Vai já pro São aguentei na Paulo, daqui vida. a pouco Eu, vai cair eu, o Ceni. De eu vi tudo. que era técnico em formação, Silvinho. Nossa. Técnico em Nossa, as formação. preleções do Silvinho são impagáveis, né, meu? Eu fico imaginando um jogador de futebol criado lá no terrão ouvindo isso, meu. Esse que é o problema. O cara vai pra Europa, volta pra cá, quer dar treino de terno. Baixa a bola. Você tá no Zimbábue, meu. Mano, acorda. Tá lá na Zona Leste, ô, meu. Menos, mano. Joga a bola lá, fala pros caras, ó, corre aí, pronto. Fala uma. O pior é que ele foi do terrão, né? Pô, sabe? Enfim, eu sei como é que é isso. Quando eu estudei em Londres, eu voltei me achando europeu, costeleta. Pô, puta calor, andava de sobretudo. Deixa de ser trouxa, meu. Acorda que você voltou pra essa bagaça aqui. Bom, vamos para as nossas considerações finais. Quem quer começar? Deixa eu liberar eu aqui, quero, eu quero porque eu tenho que sair também. tá, deixa eu liberar aqui caso eu tenha que, caso vocês queiram dividir alguma coisa. Diz aí, o que que manda, ô Vitor? Olha só, eu segui a tua recomendação e maratonei a série que você recomendou, For For Life. Life. Fantástica. Gostou, né? Muito boa, né? Agora eu tive informação que não vai continuar. Eu fiquei louco com essa informação, porque Tem a não segunda termina no temporada. No dilema. Netflix tem a primeira temporada. E na Amazon Prime tem a primeira e a segunda temporada. A Amazon Prime tem a segunda? Tem a segunda temporada. Ah, que bom, vou migrar para lá. Então, assim, para quem não viu, muito boa. Eu gosto.
Acho De que a quais... bola dentro é para o Atlético Paranaense, bola dentro, tá? É um time que eu não sou, eu sou o rival do Atlético lá no Curitiba, lá no Paraná. Eu Você é sou coxa. sou coxa. Mas o Atlético faz um trabalho muito consistente já faz tempo, Sim, é verdade. né? Então, é um time que mudou de patamar, não é um time que hoje certamente está entre os melhores das últimas 2 décadas, porque né, transitou entre brigar, ganhar campeonato, brigar por campeonato, enfim. E um time que virou copeiro, né? Ele virou copeiro, ele ganhou a Sul-Americana, tá, vai estar na outra final da Sul-Americana, terceira final de Copa do Brasil. O brasileiro pontos corridos eu acho que assim, talvez ainda não tenha o calibre financeiro para montar um elenco que Não tem vai musculatura, ganhar o né? título ainda, né? Mas, mas nessas horas os times fazem as opções também, né? Então, é um Sim. time copeiro. E se bobear, ganha a Sul-Americana e ainda petisca a Copa do Brasil. Seria um feito tanto. E a bola Então, bola fora? dentro. A bola fora para a torcida do Flamengo. Torcida modinha, torcida mal acostumada. Há 4 semanas estavam incensando o Renato Gaúcho, E dizendo ontem que ele era pedindo. o maioral, não sei o quê, e ontem mandando ele, né, ir para aquele lugar. Então é isso aí mesmo, aprendam. Vocês vão perder 95% dos campeonatos. Então aprenda a sofrer, né? Tá falando isso porque eu sei sofrer. Então, bola fora para a torcida do Flamengo. Beleza. E aí, É. Cleveland Xará, com vocês. Eu não tenho nada para. Eu vou continuar com vocês aqui, mas eu vou entrar no elevador para pegar o carro, então talvez caia. Se cair, não volto mais. Tá? Tá bom, um Tá bom. abraço. Abraço. Meu destaque negativo vai para essa discussão toda do orçamento, que a gente já falou. O positivo vai para o Bolsonaro falar da privatização da Petrobras. Primeiro presidente desde sempre dizer que vai privatizar a Petrobras. Uma fanfarronice, mas falou. Então, Falou aquilo bola. que parecia impronunciável, né? Exato, meio que assim, porra, o que esse cara tá falando? Mas falou, né? Enfim, sei lá, bola dentro. E a minha dica é a série Round Six, que tá todo mundo assistindo. Não assistam, não percam seu tempo. Muito bom. É uma antidica, então. É uma antidica. Eu assisti o primeiro, porque, claro, precisa ver, tá todo mundo falando, parece que é a série mais que tá Sim, com o maior verdade. número de views ever, né? Você viu que eu falei na semana passada da série, que eu falei assim, eu não sei se eu gostei ou não. Eu fiquei com uma sensação meio dúbia, né? Então, eu assisti o primeiro e, assim, eu não fiquei com vontade de continuar, porque a violência ela é tão gratuita. Tudo bem, deve ter alguma coisa por trás, você vai descobrir em algum momento, mas eu não, assim, eu acho que tem coisa melhor para gastar o tempo. Foi meio notícias populares, né? E alguma dica... Bom, a dica é essa. E aí, Cleveland, é com você. A bola dentro, Atlético Paranaense. Certo. Que foi lindo aquilo ontem. A bola fora, Guedes. Pede para sair, vai. Que mais? Dica não tenho nenhuma. Acho que é isso. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha dica. Infelizmente talvez ele não esteja aqui nos ouvindo, mas a minha bola dentro vai para esse camarada aqui que vocês estão vendo, para o Victor, porque ele criou lá o Papo de Boteco. Opa, então tá aí. A bola dentro vai para você, meu amigo, por ter criado esse espaço democrático, o Papo de Boteco, que originalmente era um espaço que se prestava apenas para que a gente compartilhasse textos, mas que com a criação do grupo lá no WhatsApp criou ali uma confraria. Eu disse no meu comentário no Facebook que a gente às vezes discute como uma família, sai faísca, a gente dá risadas junto, a gente chora junto. Perdemos aí recentemente um colega, né? E ontem a gente fez aquele encontro e foi muito legal. Então a minha bola dentro vai para o Victor, que criou esse espaço aí democrático, reuniu tanta gente interessante, né? Num tempo aí em que tão polarizado, acho que esse exercício de debater as coisas ele é importante. Então, bola dentro, meu amigo Victor. A bola fora vai um pouquinho pro Lula e um pouquinho pro...
Imagina que é isso. A bola fora vai um pouquinho pro Lula e vai um pouquinho pro Bolsonaro. Pro Bolsonaro, no sentido assim, de em tão pouco tempo, ele ter tido o mérito de ser o primeiro presidente a falar em privatizar a Petrobras e no intervalo de uma semana falar em meter a mão na cumbuca, interferir na formação de preços, esse aspecto social. Então, é como se ele tivesse tendo dito uma coisa surpreendentemente inédita e ao mesmo tempo ter se desdito. E para o Lula, bola fora, porque assim, o Brasil hoje discute a questão do teto dos gastos, né, do quanto isso pode ser prejudicial, mas se dependesse dele, o furo não precisaria de ter, porque a gente poderia contar com a responsabilidade dos governos, que é mais ou menos como você dar um galão de gasolina e um isqueiro para uma criança de 5 anos e falar, não acende não, né? E aí ela acender e achar que você não tem culpa. Então a bola fora é essa. E a minha dica é a seguinte, é uma dica de um restaurante ali, fica na Peixoto Gomide com a Alameda Lorena. Eu tive essa semana lá, preço justo, comida muito boa. Chama Cozinha, é um restaurante de comida grega. Eu acho que vale a pena. Tem uma dica adicional, é um espaço pet friendly. Eles têm umas mesinhas ali na calçada. Eu acho que de final de semana deve ficar bem cheio. Então talvez aí tenha um horário melhor para ver. E essa é a minha dica. Eu fui lá, passei bem pra caramba, comi muito bem, como um bom gordinho. O que eu falei pra moça que me serviu? Eu falei, me traga aí aquilo que você achar que é bom, desde que não tenha tomate, que eu detesto tomate, e acabei me dando bem pedindo isso. Nunca tem erro, o garçom sempre sabe melhor do que você o que o restaurante tem de melhor para oferecer. Então, é isso aí, meus amigos. Sempre bom estar aqui com vocês, né? É um tremendo de um privilégio. E semana que vem a gente está aí de novo para o nosso 76º encontro. Um grande abraço a todos. Valeu! Abraço. Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.